Zé, estamos de volta aqui. E agora vamos para uma nova viagem, indo de Carandaí para Barbacena. E vamos continuar com as nossas histórias sobre Zé Arigó. Como nós vimos anteriormente, Arigó tinha se comprometido com o padre de que iria parar com aquela coisa de cura. Mas não demorou muito tempo para que as dores de cabeça, os sonhos, as alucinações e os apagões da sua memória voltassem a ocorrer. Só que agora com muito mais força. Arigó voltou então a Belo Horizonte para consultar com diversos médicos e psiquiatras. A presença do Dr. Fritz se intensificou e se tornava muito mais difícil resistir. Mas ele se preocupava em que a igreja o considerasse um herege. Era o ano de 1952 e Arigó já estava com a idade de 32 anos. Foi em meio a essa confusão na vida de Arigó que o senador Bittencourt havia chegado a Congonhas e que lhe havia pedido apoio político. Depois do acontecido com o senador Bittencourt, Arigó, enquanto voltava para casa, ia se questionando sobre sua própria sanidade. Se sentia cada vez mais perturbado e imaginar que estava ficando despombalizado das ideias. Outra coisa que preocupava Arigó era a chegada do senador ao Rio de Janeiro. O que o médico iria dizer sobre aquela situação? E se o senador abrisse um processo contra ele? Pior, se o senador viesse a morrer por causa da dita cirurgia que ele não lembrava de ter feito. Agora, ele passava por um novo dilema: contar ou não contar para outra pessoa, a sua esposa ou ao padre. Ele sabia que tanto o padre quanto a dona Arlete ficariam perturbados com esta história. Além do mais, já havia bastante confusão na cidade devido às curas que ele tinha feito. Imagina se esse novo acontecimento se espalhasse. O senador chegou ao Rio de Janeiro e foi direto ao seu médico. Não teve coragem de contar que supunha ter passado por uma cirurgia espiritual. Apenas disse que tinha sido operado. O médico imaginou que o senador tinha seguido seu conselho e que tinha procurado a cirurgia lá nos Estados Unidos da América. Aliás, o médico ficou muito satisfeito com o resultado da radiografia. Explicou ao senador que o tumor havia sido retirado completamente e que a técnica que foi utilizada era muito diferente das que ele conhecia no Brasil. Esse mesmo médico tinha dado um prognóstico muito pessimista ao senador, de que ele tinha pouco tempo de vida e que mesmo a cirurgia lá no ZEUA não tinha muita chance de sucesso. Mas agora estava muito otimista diante daquele resultado. Só depois disso é que o senador teve coragem de contar ao médico sobre o que havia acontecido. O médico não acreditava nessa história.
Mas o senador insistiu muito que era a mais pura verdade. O médico disse que se aquela era a verdade, então precisavam realizar algum estudo para conhecer sobre as habilidades daquele curandeiro. Haviam dois caminhos possíveis para o curandeiro: ou seria alvo de estudo, ou seria alvo de um processo pelo Conselho de Medicina. A verdade é que o médico tinha que admitir que tudo se comprovasse com os exames complementares que tinha solicitado, o senador estaria com uma saúde de ferro. E ele realmente acreditava que os novos exames comprovariam essa tese. E os novos exames realmente comprovaram a saúde perfeita do senador. E esse tratou de comunicar ao Zé Arigola em Congonhas, que ficou surpreso com a descoberta. O senador não se continha e contava para todas as pessoas sobre o processo de cura que havia passado. E logo a história estava nos jornais de todo o país. Congonhas se alvoroçou com o nome de Zé Arigó nos jornais, para o terror da igreja e da sua família. Arigó, por sua vez, protestava e dizia que não tinha feito essa tal da cirurgia e que não se lembrava de nada daquilo. A igreja deixou bem claro sua desaprovação quanto ao comportamento do Arigó. Aliás, foi o padre que o procurou e demonstrou essa desaprovação, lembrando ele do acordo que eles tinham feito de que ele deixaria de lado esse negócio das curas. Arigó protestou, disse ao padre que não quebrou as promessas, pois não fez aquilo, e que não podia deixar de fazer algo que não tinha consciência de ter feito. O padre tentava encontrar uma saída e uma resposta viável para aquela situação. Mas agora já era muito tarde e trazia para dentro da cidade o espiritismo. Trazia para um lugar onde ele era muito menos bem-vindo. Os acontecimentos estavam afetando a vida do Arigó de uma forma incontestável, tanto nos negócios quanto em suas ambições políticas e sua estabilidade psicológica também. A esposa, Dona Armete, procurava apoiar e consolar o marido angustiado. Com exceção da igreja, os amigos e conhecidos de Arigó permaneceram leais a ele, pois ele era um homem muito honesto e muito carismático, além de já ter ajudado muita gente na cidade, emprestando dinheiro, dando alimentação. Já um pequeno grupo de espíritas da cidade acreditava que a única explicação para o caso se dava pelo espiritismo, o que Arigó estava desabrochando para uma mediunidade muito potente. Arigó não concordava com aquilo. O pouco que ele sabia sobre os médios tinha sido contado pelo padre, e esse desaprovava esses processos. Assim, ele tentava levar a vida de modo normal. Porém, nem todos os padres católicos tinham
uma postura tão severa quanto desejava a igreja que eles tivessem. E isso foi o que o Arigó Calculando uma descobriu nova rota. com o padre Pascoal. Mas essa parte da história a gente vai ver outra hora, na próxima viagem. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Um beijo do velho do ETS.